você chama de coincidência. Mas e se for direção? E se aquele encontro por acaso, aquela frase que você ouviu sem querer, aquele atraso que te tirou de um lugar, aquela porta que fechou na sua cara, não forem eventos aleatórios, mas empurrões silenciosos guiando seus passos? Porque tem uma sensação que muita gente já sentiu, mas quase ninguém tem coragem de admitir. A sensação de que existe algo conduzindo você, mesmo quando você acha que está no controle. E o mais estranho é que isso aparece justamente nos momentos em que você se sente perdido. Você já percebeu como certas coisas acontecem na sequência exata? Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você decide desistir e no mesmo dia surge uma oportunidade. Você entra num caminho e algo trava, te obrigando a voltar. E depois você descobre que aquela volta foi a coisa que te salvou. Você olha para isso e tenta racionalizar. Sorte, acaso, probabilidade. Só que lá no fundo existe uma parte sua que sabe, foi mais do que isso. E hoje eu quero que você fique até o final por um motivo simples. Quando você entende que nada é coincidência, você para de desperdiçar sinais. Você para de repetir ciclos. Você para de sofrer por coisas que eram livramento. E você começa a caminhar com clareza, mesmo sem ter todas as respostas. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse uma sequência de acidentes. Acontece algo ruim, ela chama de azar. Acontece algo bom, ela chama de sorte. Só que essa visão te deixa fraco, porque se tudo é acaso, você não aprende, você só reage. E quem só reage vive no modo sobrevivência. Mas quando você entende que existe algo guiando seus passos, você começa a fazer perguntas melhores. Em vez de "por que comigo?", você pergunta "o que isso está tentando me mostrar?". Em vez de "por que deu errado?", você pergunta "do que eu fui poupado?". Em vez de "por que me tiraram isso?", você pergunta "o que vai caber no lugar?". E essas perguntas mudam o seu destino. Agora deixa eu te explicar como essa guiança costuma aparecer de forma bem prática, não como uma voz no céu, mas como padrões e sinais que acontecem na vida real. Primeiro, coincidências repetidas. Um evento isolado pode ser acaso, dois podem ser sorte, mas quando a mesma mensagem aparece de formas diferentes, em momentos diferentes, você precisa parar e olhar. Você vê o mesmo tema em um vídeo, depois em uma conversa, depois em um livro, depois em uma frase numa placa, depois numa música. E de repente você pensa, tá, isso está me perseguindo. Não está te perseguindo, está te chamando. Porque a vida repete até você perceber. E aqui entra a mente. O seu subconsciente é uma antena. Ele capta padrões. Ele seleciona o que você nota. Se você está preso em medo, você nota ameaças. Se está preso em carência, você nota rejeição. Se está preso em comparação, você nota injustiça. Mas se você está presente, você nota sinais. E sinais são convites para mudar. Segundo, portas que não abrem por mais que você force. Você já tentou algo que parecia perfeito, mas nada encaixava? Você fazia a sua parte, insistia, se desgastava e mesmo assim travava. Isso, muitas vezes, é direção. Porque nem toda resistência é prova. Algumas resistências são proteção. A vida está dizendo, não entra aqui. E você insiste porque o ego confunde insistência com fé. Fé não é forçar o que te tira a paz. Fé é caminhar mesmo quando o plano muda. Terceiro, encontros improváveis. Às vezes você conhece alguém por acaso e essa pessoa solta uma frase que muda seu dia, sua semana, sua visão de mundo. Ou te apresenta uma oportunidade, ou te abre uma porta. E se aquela pessoa não tivesse aparecido? Se você não tivesse ido naquele lugar? Se você não tivesse atrasado 5 minutos? É aqui que você percebe. O caminho parece aleatório, mas ele tem uma inteligência por trás.
E isso não é só místico, é também comportamento humano. Pequenas escolhas criam grandes consequências. Só que você não vê isso no momento, você vê depois. E quando você vê depois, você chama de coincidência, porque você não tem outra palavra. Só que tem. É direção. Agora vamos para uma história para você sentir isso de verdade. Imagina alguém que perdeu um voo, chegou atrasado, ficou com raiva, reclamou, xingou, se sentiu humilhado. Por que comigo? Horas depois, descobre que aquele voo teve um problema grave e, de repente, o que parecia azar vira livramento. Agora imagina alguém que foi rejeitado em um emprego. Ficou arrasado. Achou que era incapaz. Meses depois, descobre que a empresa que rejeitou entrou em crise, atrasou salários, demitiu gente. E a rejeição vira proteção. Isso acontece o tempo todo. O problema é que você só chama de direção depois que entende. Mas a direção estava acontecendo antes. E é por isso que eu te digo, nada é coincidência. Existe algo guiando seus passos. E esse algo, muitas vezes aparece como frustração no presente para virar gratidão no futuro. Só que existe um perigo aqui. Você pode interpretar errado. Você pode achar que toda dificuldade é direção. E não é. Às vezes é só consequência de escolhas. Às vezes é só falta de disciplina. Às vezes é só você repetindo o mesmo padrão. Então, como diferenciar? Aqui vai uma chave simples. Direção, mesmo quando dói, traz clareza. Consequência, quando você ignora, traz repetição. Se você está vivendo o mesmo ciclo com pessoas diferentes, trabalhos diferentes, lugares diferentes, isso não é coincidência, é padrão. E o padrão está em você. A vida está guiando seus passos, mostrando o que precisa ser curado. Você atrai o que tolera. Você repete o que não resolve. Você volta para o que é familiar. E então reclama que é azar. Não é azar, é aula. E agora vem o ponto que pega o espectador pelo coração. E se as maiores coincidências da sua vida tiverem acontecido para te tirar do caminho errado, mas você está chamando de perda? Quantas vezes você já chorou por algo que não deu certo? E hoje, olhando de fora, você percebe que aquilo teria te destruído? Quantas vezes você insistiu em alguém que não te respeitava e a vida teve que arrancar você? Quantas vezes você tentou manter uma versão da sua vida que era confortável, mas pequena, e a vida te empurrou para fora? Sabe por quê? Porque você raramente sai do confortável sozinho. E é por isso que existe algo guiando seus passos, para te tirar do automático, para te impedir de desperdiçar anos em lugares que não combinam com seu potencial. Agora presta atenção. Essa força que guia seus passos não trabalha com pressa, ela trabalha com precisão. E precisão parece demora, porque ela ajusta detalhes que você não vê. Ela ajusta seu caráter, ela ajusta sua paciência, ela ajusta suas crenças, ela ajusta suas escolhas, ela ajusta seu círculo, e você só enxerga o externo, então você acha que está parado. Mas muitas vezes, você está sendo preparado. E aqui entra o pico emocional, aquele momento em que você sente um choque de realidade. Talvez a razão de você se sentir perdido não seja porque você está sem direção, mas porque você está saindo de uma direção antiga que não servia mais. Você não está perdido. Você está entre o velho e o novo, entre o que você era e o que está virando, entre o que você controlava e o que você vai aprender a confiar. E esse entre é desconfortável, porque ele não te dá garantias, ele te dá sinais. E sinais exigem coragem. Coragem para soltar, coragem para dizer não, coragem para esperar sem se desesperar, coragem para parar de implorar por migalhas, coragem para não voltar para o velho só porque o novo ainda não apareceu. E aqui vai a verdade nua. Muita gente estraga a direção porque não suporta o desconforto do meio do caminho.
Ela volta. Ela corre para preencher o vazio. Ela volta para a pessoa errada. Ela aceita o trabalho errado. Ela faz o acordo errado, só para não sentir o entre. Mas o entre é onde sua vida muda, porque o entre é onde você aprende a ouvir. E ouvir aqui é ouvir sua mente, seu padrão, sua intuição, sua fé. É perceber o que te dá paz e o que te tira paz. É perceber que certas coincidências não são coincidências, são alertas. Então aqui vai uma direção prática para você aplicar hoje. Primeiro, faça um inventário de repetição. O que está se repetindo na sua vida? O mesmo tipo de decepção? O mesmo tipo de pessoa? O mesmo tipo de medo? O mesmo tipo de autossabotagem? Se está se repetindo, é mensagem. E mensagem pede mudança. Segundo, preste atenção no que some. Nem toda perda é perda. Às vezes é liberação. Quando algo sai da sua vida e você sente alívio por trás da dor, isso é um sinal forte de que aquilo estava te prendendo. Terceiro, preste atenção no que te dá paz. Paz não é euforia. Paz é ausência de mentira. Paz é quando você para de se trair. Se uma decisão te dá paz, mesmo assustando, provavelmente é direção. Quarto, crie silêncio. Você não percebe sinais em meio ao barulho. Menos comparação, menos opinião, menos distração, mais presença. Porque a vida fala com quem está atento. E por fim, tome o próximo passo pequeno. Não tente entender tudo. A direção raramente aparece como mapa completo. Ela aparece como o próximo degrau. E se você não pisa, o próximo não aparece. Agora, para concluir, eu quero que você guarde uma frase. Coincidência é só o nome que a gente dá quando ainda não entendeu o sentido. Mas quando você entende, você chama de direção. Se isso te tocou, comenta aqui embaixo uma palavra. Guiado. Só isso. E me diz, qual foi a maior coincidência da sua vida que depois você percebeu que era livramento? E se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como treinar a mente para perceber sinais mais cedo, antes de você sofrer por interpretações erradas. Você não está andando sozinho. Existe algo guiando seus passos. E quanto mais cedo você percebe, mais rápido você chega no lugar certo.